Sabe o que as pessoas precisam fazer? Elas precisam internalizar a paz do universo e externalizar todas as coisas que não servem para ela. Então a gente deve internalizar as coisas boas, a vida com V maiúsculo em nossas vidas. A gente deve ter uma vida interior de significado, a gente deve estar ordenado interiormente ou buscar ordenações cada vez maiores em meio a um movimento contínuo, movimento interior. E a gente, por consequência disso, deve expelir tudo aquilo de nossa vida interior, tudo aquilo que é ruim, aqueles pensamentos repetitivos, ficar muito preso em um monte de coisa que não merece tanta atenção assim. Apenas o mínimo e necessário. Não ficar preso a um monte de compromisso inútil, a um monte de formalismos, ritualismos muito além da conta, despender energias, despender tempo, dedicar recursos financeiros, entre outros recursos, para coisas que não vale tanto a pena, não irão trazer retorno para a alma. Então a gente tem que externalizar, expurgar essas coisas que são ruins de nossa vida interior e valorizar o verdadeiro valor. Isso é o que a gente tem que fazer. Então, se a sua vida pessoal está sintonizado com as leis naturais e você está orientado pela lei suprema, você pode deixar a sua vida pessoal invadir toda outra sua vida pública, no mundo externo, no mundo exterior. Aí não vai ter o menor problema. Muitas pessoas têm um pavor enorme, um receio de deixarem suas vidas pessoais irem ganhando domínio na vida pública, justamente porque a vida pessoal das pessoas está toda bagunçada. É até pior que a vida profissional, do que a vida como pessoa pública. Então a pessoa realmente ela fica temerosa de introduzir coisas que para ela crê que serem importantes, mas é importante do ponto de vista egoístico dela. Ao passo que uma pessoa que já está alinhada interiormente com a essência do universo e tudo mais, essa pessoa não vai ter medo, vai ter muito menos receio em deixar sua vida pessoal e ir invadindo os aspectos de sua vida pública. Ela não vai ter medo de falar coisas que lhe são caras, porque ela sente que isso é algo que todo mundo, no fundo, tem dentro de si. Ela sente que as coisas que ela fala seriam, se compreendidas corretamente, resolveriam os problemas da humanidade em pouco tempo. Então a pessoa é destemida, porque a pessoa tem segurança de estar apoiado em algo sólido, ela está apoiada em rocha sólida. A construção que ela está fazendo é a construção em rocha sólida e não em terreno arenoso. Então, uma pessoa desse tipo é uma pessoa já orientada pelo e para o espírito. Então, nós precisamos fazer justamente isso. Só que as pessoas fazem o contrário. Elas internalizam um monte de coisa do mundo ilusório, sensório, dão valor enorme a isso e acabam tendo vidas perturbadas, que perturbam outras, pessoas angustiosas, frustradas, totalmente desordenadas, cheias de atritos internos, que nunca conseguem chegar quase a lugar algum. Se chegam a um grau um pouco maior de percepção, demora décadas, e é muito pouco, substancialmente, elas progridem muito pouco, perto do desgaste que elas têm.
e do tempo que isso demanda, e elas externalizam, né, uma coisa que elas gostariam de ser interiormente. Então elas externalizam paz, que elas são pessoas humildes, que elas são pessoas que são tão alinhadas com o outro, harmônico, mas isso é só uma aparência. Elas fazem um esforço para parecer uma coisa que elas não conseguem ser integralmente. E isso acaba gerando frustração. Por isso o Pietro Baldi falava, ele fala, que a gente está num mundo invertido. Aqui os valores são invertidos, a forma mental é invertida. É tudo invertido praticamente, né? O que acaba levando a essas distorções, atritos, dores maiores, infelicidade e tudo mais. Então a pessoa está externalizando uma coisa que ela queria ser interiormente, mas ela não tem coragem, inteligência de ser, e mesmo até às vezes a boa intenção, falta coragem, inteligência e bondade, e ela internaliza um monte de coisa que o mundo vai jogando para ela, coisas presas a esse palco de espaço e tempo. Ela fica frustrada, que ela vê que ela sempre termina numa frustração, ela sempre se desgasta muito e nunca atinge aquela paz. E ela fica tentando entender o que aconteceu baseado na mentalidade que vai gerando sempre esses mesmos tipos de comportamento que não leva a lugar nenhum. Então eu proponho aqui inverter essa lógica. Eu faço o seguinte, eu internalizo, minha vida interior é muito rica, muito profunda, e ela é tão profunda que ela transborda em atos, em atitudes no mundo profissional, no mundo que sai por aí, na minha vida pública. E isso tem dado certo, Eu começo a perceber que existe muito respeito pela pessoa que eu sou, justamente porque eu estou seguindo a minha consciência. E pessoas que são demônios, que estão totalmente desalinhados a isso e querem combater, porque eles são pessoas que estão enterradas no materialismo, eles não conseguem confrontar diretamente. Então eles só tentam ignorar, eles ficam nessas construções mentais repetidas de que ser é louco, ou isso não existe e tal. Para um demônio é hiper desagradável estar perto de um ser em ascensão, que está alinhado às leis naturais. E se colocar nos extremos, se pegar um demônio e um anjo, os anjos espantam os demônios, com a sua luz. Então os demônios só têm poder de atuação quando a luz não está nesse ambiente sendo emitida. Se existe luz no ambiente, os elementos ruins não vão conseguir vencer. As forças do mal não vão vencer as forças do bem. A vitória final é de Deus. E para a gente conseguir perceber essas coisas, parece coisa bíblica, aliás, é coisa bíblica o que eu estou falando, e parece que é abstrato, uma batalha espiritual, uma guerra espiritual. Poxa, isso é uma coisa abstrata, conto de fadas, é uma alegoria, ou é uma coisa distante, Talvez haja em outros domínios do universo esteja tendo isso, mas isso não existe, Isso não tem a ver com a minha vida cotidiana, isso não tem a ver com o paper que eu estou publicando, isso não tem a ver com minha vida afetiva, meus sentimentos, meus prazeres, minhas dores, meus anseios, minhas conquistas, minhas recordações. Isso não tem a ver com minhas habilidades, não tem a ver com minhas relações sociais. A pessoa sempre, quando bate diante desses grandes assuntos supremos, ela acha que não tem nada a ver. Pois eu digo, meu amigo, tem tudo a ver. Num nível profundo, para quem chegou num certo ponto de sua jornada, as coisas se encaixam perfeitamente. É uma verdadeira guerra espiritual, essa batalha pela ascensão.
né? E essa guerra se dá de várias maneiras, não é uma guerra física, né? Que é essa guerra no nível mais baixo. Para quem está atuando no nível psíquico, espiritual, né, hiperpsíquico, essa batalha atinge proporções dantescas, e ao mesmo tempo, né, exige uma mobilização contínua do ser para que esse consiga sempre estar superando os desafios que lhe são apresentados. Então, é essa a receita, né? A gente precisa internalizar a paz e externalizar essas baboseiras, a loucura. E um ser que faz isso vai ser visto externamente, vai parecer um ser doido, irracional, que não segue, né? Não é prudente, não é lógico, não está chegando a lugar nenhum. Mas, na verdade, ele é o que mais está avançando e o que mais está distribuindo pepitas de ouro espiritual para o seu entorno. Apenas os mais ou menos despertos serão capazes de perceber isso. Essa era a grande mensagem de hoje. Compreenda quem o puder, e espero que cada vez mais gente consigam compreender. Saudações fraternas a todos vocês.